Sistema de nível de poder é algo muito debatido por todas as fandoms. Obviamente isso acontece para saber qual é a escala de poder de algum verso ou personagem específico. Muitas pessoas utilizam os argumentos de um sistema de nível de poder para saber o quão forte é um personagem ou um verso. Porém, muitas pessoas não sabem necessariamente como funciona o sistema de nível de poder. Nesse vídeo iremos abordar o sistema de nível de poder, mas antes se inscreva e deixe o seu like e veja nossa playlist do canal com análise de poder destrutivo e confronto mortais. E também aproveite para ver o vídeo onde eu analiso o poder do Yuha Barra. E lembrando que o sistema de Tia são divididos entre 10 camadas, ou seja, 10 categorias. A categoria humana, urbana, nuclear, tectônica, planetária, estelar, cósmica, multiversal, hiperversal e por fim, transcendental. Iremos abordar todas essas categorias. Então, sem delongas, vamos para o vídeo. Categoria humana é que nós seres humanos se encontramos, tendo em vista 4 subcamadas. Uma delas é o sub-humano. Personagem na escala e nível sub-humano é incapaz de ferir algo ou algum humano. Exemplos de seres nessa escala são os bebês. Camada humana. Personagem nesse nível ou seres nesse nível pode ferir apenas um outro humano, ou seja, um nível normal, visto que os humanos normais podem gerar entre 40 a 100 joules de energia. Agora, humano atlético. O ápice do poder humano atleta são os atletas de Olimpíada. Por exemplo, Mike Tyson, que pode gerar até mesmo 450 kg de impacto no seu oponente com seus socos. Praticamente um ser sobre-humano. Na verdade, ele é um ser sobre-humano. E seres humanos atléticos pode gerar entre 100 a 300 joules de energia. E fechando a categoria humana, é simplesmente o sobre-humano. Personagens sobre-humanos são extremamente poderosos, podendo levantar e destruir carros. Um bom exemplo são alguns personagens da era clássica de Dragon Ball e animais grandes do nosso mundo. Personagens sobre-humanos podem gerar entre 300 a 15 kJ de energia. O nível urbano, como o próprio nome diz, seres capazes de gerar energia que afeta ou destrói uma área urbana. Ela é dividida entre 5 subcamadas. Nível parede. Personagem nesse nível pode destruir paredes ou muros de concretos massivos, gerando simplesmente 15 a 0,005 toneladas de energia. O nível construção. Nesse nível, personagens podem simplesmente destruir uma construção como uma casa padrão, gerando cerca de 0,005 toneladas a 2 toneladas de energia. Agora, o nível edifício é parecido com o nível construção, mas é numa escala muito maior, como destruir um edifício como um prédio ou um arranha-céu. Personagem nesse nível de poder pode gerar cerca de 2 a 11 toneladas de energias. Nível quarteirão. Personagem nessa faixa etária pode destruir uma área como um quarteirão de uma cidade, gerando cerca de 11 a 100 toneladas de energia. E fechando a categoria urbana, tem o nível multi-quarteirão. Personagem nesse nível pode destruir uma área equivalente a multi-quarteirões, gerando simplesmente de 100 a 1 quilotonelada de energia, assim fechando o nível urbano. Categoria nuclear. Agora começamos a adentrar numa escala absurda de poder. Nesse nível tem 5 subcamadas. A primeira é a nível vila. Um personagem pode destruir uma vila equivalente a Rio Maggiore na Itália, que tem cerca de 10 km². Para destruir uma vila nesse nível, o personagem teria que gerar uma energia equivalente a 1 quilotonelada a 100 quilotoneladas de energia. Bom, agora nível Vila Grande. A Vila Grande proposta aqui é a vila de Orbel na Suíça, possuindo cerca de 7,88 km². Para destruir uma vila grande é necessário cerca de 100 a 1 megatonelada de energia. Personagem nesse nível
poderia varrer civilizações no piscar de olhos. Nível cidade. A referência dessa vez é a cidade de Nova York, que possui cerca de 1.233 km². Para destruir uma cidade equiparável a Nova York seria necessário 1 a 100 megatoneladas de energia. Agora adentramos no nível montanha. Personagem no nível montanha pode destruir montanhas iguais ou equiparável à pirâmide de Cartés na Indonésia, que possui 4.884 metros de altitude. Para destruir algo parecido igual a essa montanha seria necessário a energia de 100 megatoneladas a 1 gigatonelada de energia pura. O nível montanha grande, personagens nesse nível podem gerar cerca de 1 a 4.3 gigatoneladas de energia. Personagem nesse nível poderia destruir uma montanha grande como o Monte Everest. Categoria tectônica. Agora entrando um pouco mais na escala tectônica, personagem nesse nível de poder praticamente poderia destruir ilhas, até mesmo continentes inteiros. Nesse nível existem 7 subcamadas. A primeira dela é a tão famosa nível ilha. A ilha referencial é o Havaí, que possui mais de 28.000 km de área total. Personagem no nível ilha poderia gerar cerca de 4.3 a 100 gigatoneladas de energia. Agora o nível ilha grande. A ilha de referência é a Irlanda, que possui cerca de 70.000 km² de área total. Personagem nesse nível pode gerar cerca de 100 a 1 teratonelada de energia. Um exemplo é o Gilthander de Nanatsu no Taizai. Agora vamos analisar o nível país. No caso, o nível país pequeno. O país de referência é a Alemanha, que possui mais de 357.000 km de extensão. Seriam necessário 1 a 7 teratonelada de energia para destruir minimamente um país pequeno. O nível país é parecido, porém superior. O país de referência é a nossa irmã Argentina, que possui mais de 2 milhões de km² de área total. Personagens nesse nível país, teriam que gerar de cerca de 7 a 100 teratoneladas de energia para destruir um país como a Argentina. Agora vamos para a classe país grande. O país de referência é a nossa mãe Rússia, possuindo cerca de mais de 17 milhões de quilômetros de área total. Para destruir um país grande, a energia necessária seria de 100 a 760 teratoneladas de energia para tal feito. Agora vamos para o nível continente. Personagem nesse nível pode gerar cerca de 760 a 4.435 petatoneladas de energia. O continente como referência é o tão belíssimo continente africano. Agora temos o apex da categoria tectônica, a camada multicontinental. Personagem nesse nível poderia gerar cerca de 4.435 a 26.6 exatoneladas de energia, assim podendo facilmente destruir toda a superfície de um planeta. Categoria planetária. Agora entramos no ranking planetário. Personagens nesse ranking são praticamente deuses em questão de poder. Nessa escala existem 5 subcamadas. O primeiro nível é o nível Lua. O personagem pode destruir um satélite natural. E o satélite natural, obviamente, de referência é a nossa Lua. O personagem nessa escala de poder pode gerar cerca de 26.6 a 433 exatoneladas de energia. Um bom exemplo de personagem nesse nível é o Naruto no The Last. Entrando na escala de nível planeta, personagem nessa escala poderia criar, destruir ou afetar um determinado corpo celeste. Primeira escala de planeta pequeno, personagem nesse nível pode destruir um planeta pequeno como Mercúrio. A energia necessária seria de 433 a 59,44 zetatoneladas de energia. O nível planeta são personagens que podem criar, destruir ou afetar um planeta como o nosso, ou seja, a Terra. Personagem nesse nível poderia gerar de 59,44 a 2,7 itatoneladas de energia. Um ótimo paralelo a um personagem planetário é os God Tier do verso de Naruto, como o próprio Naruto, Sasuke, Madara e obviamente Hagoromo e outros personagens.
Nível planeta grande é necessário e demanda muito mais energia que um nível planeta. Personagem nesse nível de planeta grande teria que criar, destruir ou afetar um planeta como Júpiter ou Saturno, que seria necessário a energia de 2,7 a 16,502 ninatoneladas de energia. Um bom exemplo de alguns personagens nessa escala são os membros da tropa Ginyu, que claramente poderia destruir um planeta grande se a gente for seguir a lógica de Dragon Ball. E por fim tem o nível Estrela Anã. Personagem nesse nível de poder poderia destruir, criar ou afetar uma estrela do tamanho da OTS-44. A energia necessária ser entre 16.512 a 7.505 toneladas de energia. Um bom exemplo de personagem nessa escala é o Freeza na sua primeira forma. Categoria estelar. Próxima camada é a estrela pequena. Personagem nessa faixa etária pode criar, destruir ou afetar uma estrela pequena com proporções semelhantes a VB10. A energia necessária de personagem nessa faixa etária varia entre 7.505 a 136 toneladas de energia. Nível estrela. Personagem nessa escala poderia simplesmente criar, destruir ou afetar uma estrela como o nosso Sol, ou seja, nossa estrela mãe. A energia necessária seria entre 136 a 760 toneladas de energia. Um bom exemplo de personagem nesse nível é a Kaguya usando a Butchodama, que poderia destruir suas dimensões, que continha até mesmo astros. Nível estrela grande. A estrela de referência é a estrela Rigel, que possui 20 vezes a massa do Sol. Para um personagem nesse nível, destruir, criar ou afetar uma estrela como a Rigel, ele teria que gerar cerca de 760 toneladas a 22,7 kF de energia. Agora temos a escala Sistema Solar. São personagens que pode criar, destruir ou afetar um sistema solar como o nosso. Um exemplo de personagem nesse nível é o Cell, que tinha aqui o suficiente para destruir todo o sistema solar. Então, um personagem como o Cell poderia gerar cerca de 22,7 a 20,7 teraflops de energia. Imaginou o quão poderoso o Cell é na sua forma perfeita? Nível multissistema solar ou nível constelação. Personagem que pode criar, destruir ou afetar múltiplos sistemas solares, gerando energia entre 20,7 a 10,52 zetaflops de energia. Um ótimo exemplo de personagem nesse nível é o Kid Buu, que em poucos anos destruiu uma galáxia inteira, escalando na escala multissistema solar. Categoria cósmica. Nessa categoria possui 4 camadas. Agora vamos entrar no nível galáxia. A galáxia de referência obviamente é a nossa Via Láctea, que possui mais de 100.000 anos-luz de diâmetro. O personagem nesse nível pode criar, destruir ou afetar uma galáxia inteira, gerando entre 10,53 a 8,593 iataflops de energia. Um exemplo disso são personagens como Grammy, que criou um espaço sideral que continha até mesmo uma galáxia, e também outros personagens como Saitama e o Garou, que criou um rombo no espaço. O nível multigaláxia, como o próprio enunciado diz, é personagem que nessa escala pode destruir, criar ou afetar múltiplas galáxias. Um bom exemplo de personagem nesse nível é o Kid Buu na sua versão da Toei, que podia destruir um planeta Heaven, que era tão grande quanto o universo, um feito no mínimo multigaláxia. Agora nível universal. Agora entremos na escala dos grandões em poder. Personagem nesse nível pode criar, destruir ou afetar algo como o nosso universo observável. Alguns exemplos de personagem nesse nível é o Yamamoto, que podia destruir toda a Soul Society, que tinha até mesmo um Muki que se estende ao infinito. E um outro exemplo é o Goku em Super Saiyajin Deus, que abalou todo o universo trocando socos com o Bills. Nível universal mais. A partir daqui teremos que falar sobre as dimensões. O nosso universo possui 4 dimensões, sendo 3 de espaço e 1 de tempo. Um personagem nesse nível poderia criar, destruir ou afetar um espaço maior que o nosso universo observável, ou simplesmente uma estrutura 4D de espaço e tempo. Um
Um ótimo exemplo é o Goku atualmente, e certamente alcançou essa escala de poder. E outro exemplo é o Zamasu infinito, que estava afetando e se fundindo ao universo inteiro. Categoria multiversal. Nessa categoria tem 3 camadas. Agora entramos na classe S, ou seja, a classe low multiversal. O personagem nesse nível pode criar, afetar ou destruir mais de um contínuo de espaço e tempo de tamanho infinito, variando entre 2 a 1000 contínuos. O personagem de exemplo é o Rei das Almas, que podia sustentar dimensões de tamanho de universos. Nível multiversal. Esta escala de poder, personagem pode criar, destruir ou afetar entre 1001 a qualquer número finito de espaço e tempo separado. Um bom exemplo é o Goku Xeno. Nível multiversal mais, personagem nesse nível pode criar, destruir ou afetar infinitos contínuos de espaço e tempo. Personagens nessa escala são como por exemplo o Chakra de Virgem, que podia criar e destruir infinitos universos no episódio G. Categoria hiperversal, dividido também em 3 camadas. Nível baixo hiperversal, personagem nessa escala pode criar, destruir ou afetar universalmente espaço cujo tamanho corresponde de 8 a qualquer número finito superior aos níveis de infinito acima de um modelo universal padrão. Porém, tem que levar em conta também as questões das dimensões. Personagem nessa escala teria que criar ou destruir dimensões entre a quinta e a 11ª dimensão. Um bom exemplo é o nosso queridíssimo Hades, que criou um contínuo que está além do espaço-tempo, uma estrutura tranquilamente seria 5D. Nível hiperversal, personagem que pode afetar, criar ou destruir universalmente espaço cujo o tamanho corresponde de 8 a qualquer número finito superior de nível infinito acima do modelo universal padrão. Em termos de tamanho dimensional, isso pode ser equiparado a espaço coordenado reais entre a 12ª dimensão. Um exemplo de personagem nessa escala é o Alien X, que pelas informações da obra seria da 26ª dimensão, ou seja, um personagem 26D. Nível hiperversal mais, personagem que pode afetar, criar ou destruir universalmente estrutura cujo tamanho é equivalente ao número infinito contável de tamanho qualitativos acima de um modelo universal, geralmente representado na ficção por hierarquias infinitas de camadas de existência, cada uma sucedendo e trivializando a anterior, dando a ela uma insignificância, ou geralmente um espaço com dimensões até o infinito. Categoria transcendental, aqui tem 4 camadas. Agora temos a categoria baixo multiversal, personagem que pode afetar, criar ou destruir universalmente estrutura e extensões de dimensões infinitas incontáveis, ou que tem um tamanho aproximadamente análogo a eles, como um conjunto incontáveis infinito de camada de hierarquia ou de plano existencial, mas especificamente de camada de hierarquia ou de plano de existência, onde a camada é comparável ao conjunto de todos os números reais. Exemplo de personagem nesse nível seria o Dr. Manhattan ou Superman na armadura cósmica. Nível multiversal, personagem que pode afetar, criar ou destruir reinos ou estados que transcendem totalmente hierarquias com camadas infinitas, ou nível dimensionais em nível conceitual ou existencial, normalmente sendo retratado como abstrações inteiramente externas que estão fora da aplicação de dimensão, ou seja, de dimensionalidade de espaço temporal, como uma constante definida pela física em qualquer nível, mesmo em comparação com dimensões infinitas ou incontáveis, geralmente pode percebê-la como semente ficção ou algo insignificante. Um bom exemplo de personagem nesse nível de poder é o Lúcifer da DC. Nível multiversal mais, personagem que pode afetar, criar ou destruir reinos que são completamente transcendentais em relação à estrutura do nível multiverso ou camadas infinitas em qualquer extensão delas. Vale notar que simplesmente adicionar mais camada ao nível multiverso, que já é infinito, ou a alguma estrutura do tamanho equivalente, não é o suficiente para atingir essa camada, mesmo deve ser
completamente transcendente e inacessível para personagens ou estruturas abaixo dele. Nível infinito, completa e verdadeira onipotência. Um personagem de rank infinito, possui controle e é superior a todos os conceitos como existência, inexistência e tudo na criação. E é obrigatório um personagem transcender totalmente os poderes do nível Ultiversal mais para ser considerado no rank infinito. Esse foi o vídeo de hoje. Sinceramente fiz o vídeo para explicar os níveis de poder para vocês, pois eu normalmente faço vídeo de análise potencial destrutivo. Então se inscreva e deixe seu like para fortalecer. E então até o próximo vídeo.